Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que bom que você está aqui nessa noite. E eu quero que você pegue aí a sua Bíblia já e abra comigo no Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Nós vamos compartilhar a palavra. Amém. João capítulo 8, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, pela tua bondade, pela graça do Senhor na nossa vida. Obrigada pela tua provisão, obrigada pelo cuidado do Senhor conosco. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir a tua voz, sermos atravessados pela tua palavra, sermos transformados, Jesus, pelo teu evangelho. Então fala conosco nessa noite. Tira de nós as distrações, as preocupações e que nós possamos, Espírito Santo, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para fazer. Nos dê, Espírito Santo, obediência, um coração obediente, um coração que não apenas ouve a tua palavra, mas um coração disposto a obedecer, Espírito Santo. Faz isso em nós. Nós queremos, ó Deus, te pedir pela vida da Isabela, aquela criança que está naquele hospital. Meu Deus, que o Senhor libere cura sobre a vida dela. Espírito Santo, que o Senhor restaure, Jesus, os pulmões, que o Senhor tire ali toda a infecção, meu Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor traga cura, Pai. Cura sobre o marido também da irmã Silvana. Meu Deus, que o Senhor restaure a saúde dele, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vocês têm que concordar. Se vocês não concordarem. João capítulo 8, verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Olha só, gente, Jesus ficou no monte, orou, depois ele foi cedo para o templo. Está igual a gente, né? A gente é assim, a gente segue Jesus desse jeito, a gente ora à madrugada, de manhã cedo nós vamos para a igreja, de tarde a gente volta, é uma bênção. Na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O Senhor o que diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Como esse texto é profundo, nós estamos falando aqui sobre os encontros de Jesus, né? E como encontrar Jesus é marcante. Quem aqui encontrou com Jesus? Não tem como, querido, a gente encontrar com Jesus, a gente ter um encontro verdadeiro com Jesus, né? Nós estamos falando de encontros verdadeiros, porque havia ali uma multidão, havia ali fariseus e doutores e mestres da lei. Mas é diferente nós passarmos por Jesus, é diferente nós estarmos com Jesus
E é muito diferente quando Jesus nos toca, quando nós temos um encontro real. E eu, particularmente, amo os encontros de Jesus com as mulheres. Todos os encontros de Jesus são marcantes, mas os encontros de Jesus com as mulheres, parece que eles têm algo assim muito especial, sabe? É muito profundo. E isso que acontece aqui nesse texto é algo muito poderoso. É algo transformador, né? Nós cantamos aqui sobre uma vida que é encontrada pela graça de Jesus. É isso que nós encontramos, esse é o Jesus, esse que é cheio de graça, bondade, misericórdia. E como a vida dessa mulher, como esse encontro de Jesus com essa mulher tem a ver com o encontro de Jesus com a nossa vida. Eu confesso que eu fiquei assim, muito na dúvida. Eu ia falar sobre a mulher samaritana, que é outra que eu amo demais. O encontro de Jesus com aquela mulher é assim, daquele texto a gente pode pregar ele aqui 5 domingos seguidos, que ainda nós vamos ter muita coisa para falar. Mas orando a Deus e pensando sobre esse texto, eu queria que nós meditássemos um pouquinho sobre isso nessa noite. Então, veja bem, como nós vemos aqui no início do texto, não é? Jesus, ele estava no templo ensinando, havia uma multidão ali para ouvir a Jesus. Como sempre, as pessoas amavam ouvir a Jesus. Onde Jesus estava, certamente haveria ali uma multidão. E Jesus estava ensinando para aquelas pessoas, né? E havia ali um grupo, né, ou 2 grupos na verdade, que eram os escribas e eram os fariseus, que sempre estavam ali querendo fazer alguma coisa para poder pegar Jesus, né? Jesus, o discurso de Jesus, aquilo que Jesus pregava, era uma afronta para eles, né? Jesus trazia um certo pavor para esse grupo. Quem era esse grupo? Os escribas eram doutores e mestres que eram especialistas na lei, não é? Eles não só interpretavam, como eles também escreviam a lei. Então, eles sabiam a lei de Moisés, assim, de frente para trás, do meio para o final, do meio para o início. Eles sabiam perfeitamente a lei. E tinha também os fariseus, que era um grupo religioso que prezava pelo cumprimento da lei, apesar de eles mesmos, muitas vezes, não cumprirem a lei. Né? Apesar de muitas vezes eles só serem bons naquilo que eles falavam, mas não necessariamente que eles viviam aquilo, né? Nós vamos ver aqui que os fariseus, eles gostavam de viver de aparência, né? Tem uma aparência de crente, tem uma aparência de que vive o evangelho, tem uma aparência de que eu falo muito bem da lei, eu conheço muito bem, mas viver que é bom, nada, não é? Quando Jesus vai ensinar lá sobre oração, que ele fala, não faz igual os fariseus, né? Que vai lá, ora, berra, Deus soberano, mas por dentro está vazio, sepulcro caiado. Você já viu esse termo na Bíblia? Sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Por fora está bonitinho. Não é que você já foi ali no cemitério? Por fora, tudo arrumadinho, com flor. Tem aquele ali do Bonfim, que Deus me livre, aquele lugar é feio para danar. Mas, né, aqueles monumentos, por fora está limpo, mas o que tem dentro? Morte, osso, bicho, não é? Então, esse grupo religioso era mais ou menos isso. E então eles queriam, de alguma forma, arrumar alguma coisa para poder pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus, prender Jesus, eles queriam, de alguma forma, ter o que condenar Jesus, como se eles fossem achar algo, né? Para poder contradizer Jesus. Na sua pregação, na sua palavra, na sua conduta, enfim. E aí eles vão fazer isso aqui nesse texto de uma forma muito cruel. Não com Jesus, porque nós sabemos que Jesus é perfeito, santo, limpo, nada do que eles quisessem ali, eles conseguiriam, contra Jesus, não é? Mas eles vão usar a lei, eles vão usar a própria lei para querer pegar Jesus em algo que ele dissesse, mas eles vão fazer isso de uma forma muito cruel, que é levando uma mulher que foi pega em adultério, para que então, para que eles pudessem questionar a Jesus. Vamos ver o que ele vai arrumar agora. Nós vamos levar para ele uma mulher que foi pega em adultério, nós vamos usar a lei de Moisés, nós vamos usar a própria lei que diz que essa mulher precisa morrer, e eu quero ver o que ele vai dizer. Olha só, Levíticos, lá no capítulo 20, depois você leia Levíticos e Deuteronômios, né? Eu sei que a gente começa o ano muito bem. Quem aqui está lendo a Bíblia? Não precisa levantar a mão.
Quem que começou lendo a Bíblia maravilhosamente no início do ano? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa lá Gênesis, Êxodo, aí vai chegando lá em Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, aí a gente já vai dando aquela desanimada. Mas você tem que ler, gente, porque aquilo ali são as regras, são as leis. Era tipo assim, ó, Deus agora vai habitar aqui de alguma forma, mas tem que ter regra nesse lugar. Tinha uma lei, daqui a pouco nós vamos falar sobre a lei. Mas olha só, Levítico no capítulo 20, lá no verso 10, coloca para a gente aqui, por favor. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Coisa leve, tranquilo demais. Adulterou, morreu. Tem umas leis, eu vou falar para vocês, tem umas leis aqui no Antigo Testamento que eu acho que tinha que valer para hoje. Eu sinceramente acho, porque tem umas doidas que fazem uns negócios, mata logo, acaba com o problema. Coloca para a gente lá Deuteronômios no capítulo 22. Nós vamos ler até o 24, olha o que fala. Deuteronômio capítulo 22. Se você vir... 22, eu não falei o versículo, né? 22. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Gente, a lei era assim. Fez errado, arranca o mal pela raiz, já mata logo de uma vez. O próximo. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento, porque ela já estava prometida, ela já tinha um compromisso. O negócio lá, gente, era diferente de hoje, que o povo, enfim... prometido em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Olha aí, a lei era assim. Então, veja bem, a mulher e o homem, tá bom? Aqui no texto, os fariseus trouxeram só a mulher, a gente não tem sinal do homem. Mas a lei dizia que cometeu adultério, apedrejamento. Então, o que acontecia? Foi pego em adultério? Vai arrastar esses dois até na porta da cidade e todo mundo vai ver, todo mundo vai saber, todo mundo vai acompanhar aquilo e tome pedra. Essa era a sentença. Então, quando nós olhamos para a vida dessa mulher aqui, que foi pega em adultério, qual era a sentença para a vida dela? Morte. Apedrejamento. Olha que coisa terrível. Imagina, gente, se hoje fosse assim, misericórdia. Então, veja bem, por que eu disse que eles usaram aqui de uma forma muito cruel? Porque essa mulher foi pega no ato. Vamos voltar lá para João, capítulo 8, verso 4, diz assim, olha... Mestre, essa mulher foi pega no ato. Não foi alguém que contou. Eles não levaram uma mulher lá e falaram assim, ó, dizem por aí, dizem as más línguas, né? Assim que o povo gosta de falar, dizem as más línguas, né? A Rádio Peão está contando por aí que essa mulher traiu uma... Não, ela foi pega em adultério. Imagina, gente, a vergonha e a humilhação dessa mulher. A gente, às vezes, eu já falei isso aqui para você, quando você for ler a Bíblia, imagine o que está escrito ali. Tente se colocar no lugar dessa mulher. Gente, essa mulher, ela foi arrancada de um lugar que ela estava. Eu não estou ficando doido, o texto diz que ela foi pega no ato. Talvez, gente, essa mulher, naquele momento, estivesse cometendo adultério. E ela foi levada até Jesus do jeito que ela foi encontrada. E quando ela estava sendo levada até Jesus, arrastada pela cidade, talvez ainda enrolada num lençol, eu não sei dizer, mas o fato é, a cidade, por onde aqueles homens passaram com aquela mulher, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Todo mundo sabia que aquela mulher estava sendo levada para ser condenada e que o fim dela seria o apedrejamento. Então, veja só, é muito provável que todo mundo, enquanto aquela mulher estava sendo arrastada, os fofoqueiros de plantão, estava tudo lá, gente, vamos lá que vai apedrejar. Já pega a sua pedra e vamos lá atrás, porque nós sabemos qual é o fim disso. Isso fica claro por quê? Porque quando Jesus, no final aqui do texto, a gente entende, o texto diz que cada um foi soltando a sua pedra, ou seja, todo mundo foi até aquela mulher, carregando a sua pedra para
apedrejá-la. Todos sabiam o que estava acontecendo. Queridos, é isso que o pecado faz com a nossa vida. O pecado, ele nos envergonha. O pecado, ele nos envergonha diante de Deus, mas o pecado também nos envergonha diante do outro. O pecado, quando ele é descoberto, ele nos envergonha diante de uma sociedade, ele nos envergonha diante da nossa família, ele nos envergonha diante dos nossos amigos. O pecado veio para trazer vergonha. Olha só lá em Gênesis, no capítulo 3, não é? Depois da queda, o texto diz assim, depois que eles pecaram, não é? Eles se escondem, eles catam lá uma folha de figueira para se cobrir. Gente, a moda no jardim era todo mundo nu, do nada. Pecou, a vergonha entrou no coração do homem. Tipo, vamos esconder isso aqui porque nós estamos nus. Olha o que ele diz, ouvi a sua voz no jardim. A voz de quem? A voz de Deus. Adão e Eva sabiam que Deus estava chegando e eles tiveram o quê? Vergonha, porque eles estavam nus e eles então se esconderam. O pecado, queridos, nos envergonha. O pecado tira de nós a pureza. O pecado tira de nós a simplicidade, entende? O pecado nos marcou de uma forma muito terrível. Nós fomos pegos no ato do pecado. Adão conseguiu esconder de Deus? Eva conseguiu esconder de Deus? Não, queridos. Nós fomos pegos no ato do pecado. E quando nós falamos de adulterar, né? Quando nós olhamos para essa mulher, talvez o nosso pecado não tenha sido de adultério, no sentido assim, eu traí o meu marido, eu traí a minha mulher. Mas adultério, adulterar, não é só a traição. Adulterar fala de corromper, de estragar a qualidade de uma coisa. Adulterar fala de alterar moralmente, é tornar ou ficar podre. Adulterar fala de se contaminar. Não foi isso que o pecado fez com a humanidade? Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Por causa do pecado de Adão, todos nós fomos contaminados pelo pecado. Isso é adulterar. Adulterar é alterar aquilo que é puro. Nós fomos pegos no ato do pecado. Nós também adulteramos contra Deus. Pecado é errar o alvo, né? Errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. O Senhor nos chamou para uma vida de santidade e quando nós pecamos, nós erramos o alvo dessa santidade. O pecado nos adulterou. O pecado nos corrompeu. E isso nos levou a quê? À morte. Quando nós olhamos para essa mulher que foi pega em adultério, que foi pega no ato do pecado, qual era a condenação? Qual era o fim daquilo? Morte. Quando eu e você fomos encontrados no pecado, e é lógico, nós temos o pecado, a queda que veio em Adão, mas essa queda corrompeu a humanidade de uma tal forma que o coração do homem se inclinou para tudo aquilo que era mal. Então, tudo que nós cometemos de impureza, de pecado, de mal, de ruim, de podre, enfim, é consequência desta queda. Mas o fato é, todos nós merecíamos a morte. Todos nós estávamos condenados à morte. Não foi isso que Deus disse para Adão e para Eva? Olha, você pode comer de tudo, mas esse fruto aqui, se você comer, você vai o quê? É uma pergunta, no caso, pode responder. Morrer. Efésios capítulo 2, coloca para a gente aí, por favor. Efésios capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler até o 3. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Pode passar. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Olha só, o pecado fez isso comigo e com você.
Quando o pecado entrou no mundo, o nosso coração, ele se inclinou para aquilo que era mal, para os desejos, para os prazeres, as nossas vontades. Queridos, na sexta-feira, o pastor Anthony, ele trouxe muito isso aqui, sobre essa maldade que há no coração do homem. Coração fala de alma, fala de sentimento, fala de vontade. Tudo aquilo que você deseja passa pelo seu coração. E uma vez que nós estamos contaminados pelo pecado, nós agora temos uma tendência de nos entregar para esses desejos. Aquela mulher foi pega em adultério. Desejo, vontade, carne. Sim ou não? E é isso que... Tirou por quê, moço? Volta lá para nós o texto. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Queridos, nós éramos merecedores da ira. Aquela mulher estava sendo levada para ser apedrejada, ela era merecedora da ira. Eu e você, quando pecamos, quando estávamos longe de Jesus, éramos merecedores da ira, nós éramos inimigos de Deus. Essa era a nossa condição, essa era a condição da vida dessa mulher que foi pega em adultério. Lembre-se disso. Eu e você fomos pegos em adultério. Eu e você fomos achados por Deus no pecado. Não importa qual foi, não importa, não tem um pecadômetro. Vamos criar isso agora aqui na igreja, pastor? Nós vamos colocar um pecadômetro ali. Você vai chegar, você vai pôr a sua digital e opa, a irmã essa semana pecou, que foi uma beleza. Não, queridos, nós somos pegos no pecado. Não tem como se esconder. Não tem como a gente esconder as mazelas do nosso coração para Deus. E aí, veja só, vamos voltar lá para João capítulo 8. Verso 5. E aí trouxeram para Jesus essa mulher, e aí eles vão dizer para Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O Senhor, o que o Senhor diz? E aí, gente, Jesus é muito maravilhoso, que Jesus, ele podia ter feito várias coisas. Mas o que Jesus faz? Jesus, eu acho que Jesus olha para a cara daquele povo e ele pensa assim: não, mas que preguiça. Uma hora dessa, é sério isso? Jesus, ele começa, ele abaixa, e o texto diz que ele fica o quê? Rabiscando lá no chão. Gente, Jesus é um cavalheiro. Por que vocês acham que Jesus estava rabiscando o chão? A Bíblia não diz, e não interessa também, porque se fosse para a gente saber, estava escrito lá. Mas eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu acho que Jesus, quando começa a rabiscar ali o chão, é meio que, vamos tirar o foco dessa mulher, que ela já foi envergonhada demais? Vamos olhar para cá? Eu tenho certeza, gente, que se entrar um doido aqui, e eu começar a ser mais doida do que ele, vocês vão olhar para mim e vão esquecer o doido. E aí ele diz, olha, a lei ordena. A lei, queridos, ela vem mostrar que nós somos pecadores. A lei, ela vem para mostrar que nós somos devedores. Sim ou não? Veja bem, por que você vai ser multado se você atravessar o sinal vermelho, por exemplo? Porque está dizendo, a lei fala que não pode, não é verdade? Agora, se não tem nada dizendo, está tudo bem, você não pode ser multado. Se você parar num lugar que está escrito que é proibido estacionar e você receber uma multa, quem está errado, você ou quem te multou? E tem gente que ainda quer ir lá contestar. Agora, se não tem placa e você é multado, aí está tudo certo, aí você pode reclamar, porque aqui não está dizendo que eu não posso. A lei, ela vem para nos mostrar que nós somos pecadores. A lei vem para nos mostrar, para que todos percebam a gravidade do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado gera o quê? Morte. Então, quando nós temos um texto que diz assim, olha, não adultera, é porque o adultério vai te levar para quê? Para a morte. Não roube, por quê? Porque o roubo vai te levar para a morte. Não minta, por quê? Porque isso vai te levar para a morte. E não é só a morte física. Não é só a morte daqueles que estão ao seu redor. Fala de uma morte eterna. Então a lei lá no Antigo Testamento era Deus dizendo assim, presta atenção, porque isso aqui é muito grave. É sério, vocês precisam estar atentos a isso.
A lei vem para nos mostrar que nós precisamos de um Salvador e de um Redentor. Porque sem Ele nós não damos conta. Abre para mim aí Romanos capítulo 5, Rafa, por favor. E aí você já pode deixar aí em Romanos que nós vamos passear por Romanos. Romanos capítulo 5, verso 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Olha só, nós temos uma lei no Antigo Testamento que aponta para esse pecado. Nós temos uma lei no Antigo Testamento que faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer, como eu sou miserável. Nós temos uma lei no Antigo Testamento que fez essa mulher diante de todo mundo parar e olhar e falar, mas olha aí, adúltera, taca pedra nela porque é isso que ela merece. Mas o texto diz, onde abundou o pecado, você conhece dessa forma, onde abundou o pecado, a graça ela vem para ser superabundante. Ela vem para poder ser maior do que esse pecado. É isso que acontece quando nós encontramos a Jesus. Olha o que o verso 21 do capítulo 5 de Romanos diz. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça. Queridos, aquela mulher foi pega em adultério, mas diante dela estava aquele que é cheio de graça. Eu e você fomos achados no pecado, mas nós fomos achados por aquele que é cheio de graça e misericórdia. E que nos restaura, e que nos resgata desse lugar de pecado. Que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo. Olha só, não há dívida de pecado que Cristo não possa pagar. Abre lá, Rafa, por favor, Colossenses, eu vou abrir aqui. Colossenses capítulo, não marquei, peraí gente, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Colossenses capítulo 2, eu amo esse texto, olha que lindo. Verso 13, vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Gente, aquela mulher, ela já estava morta antes de ser apedrejada. Presta atenção nisso. Aquela mulher já estava morta antes de ser apedrejada. Sem Jesus, eu e você já estávamos mortos antes de morrer. Olha que coisa louca. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que o homem morreria, ele não estava falando só de uma morte física. Nosso irmão Rodrigo morreu fisicamente, mas ele agora vive com o Pai. E agora que esse homem está vivo, gente, agora que ele está vivo e vivo para a eternidade. Mas sem Jesus, antes mesmo da gente morrer, a gente já estava morto. Olha que loucura. Olha o que o texto diz, vocês estavam mortos, presta atenção. Jesus ele não vem para mandar ninguém para o inferno, ele vem para nos tirar de lá. Porque é lá que nós estávamos sem Jesus. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza. Então, Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou a dívida, os registros de acusação contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Olha o que o texto diz. Gente, nós estávamos mortos, nós tínhamos uma dívida com Deus. Meu querido, você pode dever até um agiota, eu te garanto que não é mais difícil do que dever para Deus. A dívida que nós tínhamos com Deus, ninguém podia pagar. Não tinha ninguém que pudesse pagar, a não ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que João anunciou e falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós tínhamos uma dívida, querido, e Jesus pagou essa dívida com a sua morte, com o seu sangue, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo, assentado à destra do Pai. Querido, eu sei que talvez aí a gente tem conta para pagar, olha, não tem dívida de pecado, tá? Não vai fazer dívida, gastar o cartão e depois vai lá, Espírito Santo, Jesus, o Senhor paga toda a dívida. Não, querida, não é essa dívida não.
tá? Porque senão depois a gente vai lá, gasta, e aí está lá, nome de Jesus. Nome de Jesus nada, meu filho. Você não me perguntou na hora que você comprou, então me tira dessa. Dívida de pecado. Jesus pagou por você. Se eu tivesse falado que ele tivesse pago o carnê, você estava dando glória, né? Mas é dívida de pecado. Verso 15, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Na cruz de Jesus, nós somos chamados de volta à vida. A cruz de Jesus é esse lugar onde nós somos limpos, justificados, restaurados, é onde nós podemos nascer de novo e nós somos resgatados do inferno e da morte. Romanos 10, 4, olha o que Paulo diz: Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Algumas tradições dizem que o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é mostrar para mim e para você que nós precisamos de alguém para nos resgatar. Nós precisamos de alguém para poder pagar essa dívida. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. A lei nos mostra que nós precisamos de um redentor. A lei nos mostra isso. Nós precisamos de Jesus, querido. Sem Jesus nós não conseguiríamos. Sem o Espírito Santo habitando em nós, nós não conseguiremos. A lei nos mostra que precisamos. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Você foi pego no ato do pecado. Mas quando nós olhamos para Jesus, todo aquele que nele crê é declarado justo. Por causa daquilo que ele fez. Em Cristo, toda a lei se cumpre. Porque ele é fiel e justo. Gente, aqueles fariseus, eu já ia falar aqueles filisteus. Aqueles fariseus, eles podiam buscar o que eles quisessem, eles não iam encontrar, porque Jesus é o sacrifício perfeito que veio do Pai. E aí, gente, vamos voltar lá para o capítulo 8 de João. Eles continuaram perguntando para Jesus: e aí, você vai falar o quê? A lei manda apedrejar, nós já estamos aqui, ó, o cenário está pronto. A adúltera, as pedras e a lei que nos garante que a gente pode fazer isso. O senhor, o que o senhor fala? Não vai responder nada não? Nós estamos aqui esperando, o senhor não é o cara do momento? Quero ouvir o que o senhor faria. Aí Jesus, o texto diz que Jesus se levanta. Vamos lá, verso 7. Eles continuaram a exigir uma resposta. Então Jesus se levantou. Ah, gente, quando Jesus se levanta, pode correr, filho, porque o negócio vai ficar... E aí Jesus vai dizer para eles assim: olha, aquele de vocês que nunca pecou, porque vocês são a cambada de santo, né? Todo mundo aqui, ó, ninguém nunca pecou. Aquele que nunca pecou, pode começar, pode jogar a pedra. E aí o que Jesus faz? Volta, dedinho na areia. E aí, gente, presta atenção. Você consegue perceber que aqui não é só o encontro de Jesus com aquela mulher. É o encontro de Jesus com aquele bando de sem vergonha, pecador, que estava ali pronto, porque os fariseus, gente, eles eram assim. Os fariseus, eles eram desse jeito, eles eram muito bons para olhar para o pecado do outro, para acusar e condenar a vida do outro, mas a própria vida, estava tudo certo. Só que aqui agora, aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali, agora eles vão ter um encontro com o olhar de Jesus para a vida deles. Jesus, gente, mas Jesus continuou ali rabiscando, beleza, mas olha só, quando Jesus se levanta, gente, presta atenção nisso. Quando nós olhamos para Jesus, o olhar de Jesus, ele penetra a nossa alma. A gente pode fazer o que for, a gente consegue esconder as coisas de quem for, mas do olhar de Jesus, nenhum de nós consegue fugir. E quando Jesus fala para aqueles homens assim: olha, aquele de você que nunca pecou, eu imagino Jesus sem olhar, talvez. O olhar de Jesus penetrando a alma daqueles homens e daquelas mulheres. Pode atirar a pedra.
Queridos, o olhar de Jesus, ele nos alcança no mais profundo do nosso ser. Quando nós estamos diante de Cristo, o olhar dele perfura a nossa alma. E veja bem, o olhar de Jesus nos encontra, não é para nos condenar, é para fazer a gente enxergar assim, olha, acorda para a vida, presta atenção no que você está fazendo, porque eu sou aquele que pode te resgatar desse lugar aí que você está vivendo. E aí, o texto diz que um a um, deixar minha pedrinha aqui antes que ele fale para todo mundo o que eu fiz. Um a um. Eu imagino que enquanto Jesus estava ali rabiscando o chão, aqueles homens e aquelas mulheres estavam lembrando de todos os pecados que eles já tinham cometido. Talvez aqueles fariseus estavam ali lembrando todas as vezes que eles adulteraram contra suas esposas. Quantas vezes eles roubaram, quantas vezes eles mentiram, quantas vezes eles enganaram. Queridos, diante de Jesus, nós ficamos como aquela mulher, despidos. O olhar de Jesus, ele tira a nossa roupa. O olhar de Jesus, ele penetra a nossa alma e não tem como a gente esconder nada do olhar de Jesus. E sabe o que eu fiquei pensando? A gente é tão bom para poder falar do pecado do outro. A gente é tão bom para medir a fé do outro. A gente é tão bom para poder medir o nível de espiritualidade do outro. Como eu falei, nós vamos colocar um pecadômetro aqui na porta, porque a gente gosta disso. A gente gosta tanto disso, que a gente fica lá... Aqui, graças a Deus, não tem isso. Mas eu sei que tem uns irmãos aí, que fica lá buscando o tal do fuxico gospel, para poder saber da desgraça da vida do outro irmão. A gente gosta de saber que o outro pecou, por quê? Porque a gente está cheio de pedra para poder tacar. Queridos, em nome de Jesus Cristo, solta essas pedras no chão, porque o olhar de Jesus está sobre a nossa vida. E quando Ele nos olha, o olhar dele penetra profundamente na nossa alma. E aí o texto diz que um a um, olha só, Romanos capítulo 3 vai dizer... Todos pecaram, verso 23. Todos pecaram. Eu pequei, eu peco, eu preciso desse Jesus desesperadamente. Todos os dias eu preciso desse olhar, penetrando a minha alma e mostrando, Suelen, olha aqui o que você fez. Porque quando Jesus nos aponta, queridos, é porque Ele quer nos resgatar desse lugar. É Jesus dizendo para mim e para você assim, olha, acorda, porque isso aqui vai te levar de volta para esse lugar que eu te tirei. Não se engane, querido, com esse negócio de que não perde salvação. Olha só, se nós não formos fiéis a Jesus, se nós não formos achados íntegros, inteiros, querido, como o Luciano gosta de dizer, caixão e vela preta. Já era. Sabe? Nós precisamos deixar esse olhar de Jesus penetrar mesmo a nossa alma, para que o Espírito Santo gere arrependimento, sabe? Para que o Espírito Santo nos lave, nos limpe, para que nós possamos ser achados íntegros, inteiros. Nós precisamos nos lembrar que Jesus morreu naquela cruz, não foi à toa, gente, pelo amor de Deus. Jesus morreu, Ele se rasgou naquela cruz para nos tirar desse lugar de morte e condenação. Deixa o olhar de Jesus penetrar a sua alma, sabe? Deixa o olhar de Jesus te constranger, a ponto de você falar assim, deixa eu colocar essa pedra aqui. Jesus, olha, entra na minha vida. Sabe por quê? O texto vai nos dizer que todos saíram um a um. Por quê? Porque Romanos vai dizer para a gente, todos, não tinha um ali. Aliás, tinha um ali que podia tacar todas as pedras naquela mulher. O que ele estava fazendo? Saíram um a um e ficou Jesus e a mulher no meio de uma multidão. Presta atenção, ainda tinha uma multidão lá, tipo, menina, rapaz, olha lá. Ih, rapaz, deu ruim, ó, um soltou a pedra.
Vocês lembram? O texto está dizendo isso, gente. Jesus estava no templo ensinando para uma multidão. A multidão estava ali de lado só observando tudo que estava acontecendo. E o povo que chegou é que causou o tumulto. E aí ficou a multidão. Ih, rapaz, foi todo mundo embora, hein? Não, agora nós vamos ver o que Jesus vai arrumar com essa mulher. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, ele vai, com certeza, ele pode tacar pedra nela. Mas aí, estava só Jesus e a mulher. Tinha uma multidão, mas naquele momento agora era Jesus e a mulher. O texto diz, olha, vamos ler lá o verso 9? Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Ah, gente, olha que isso é muito maravilhoso. Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Olha só, Jesus, gente, ele não perde tempo expondo o nosso pecado, não. Ele já sabe, gente, ele já conhece. Jesus, ele não veio aqui para brincar de ser salvador, não. Jesus é objetivo, Jesus é prático. Jesus é cirúrgico, ele é pontual naquilo que ele precisa fazer. Jesus podia ter falado para aquela mulher, minha filha, você safou de uma agora, hein? Porque se eu quisesse, você sabe, ó, se eu quisesse. Jesus não perde tempo não, gente. Jesus, ele vai direto no ponto. Queridos, tem aquele momento que é eu e Jesus, é você e Jesus. E sabe, nesse momento, não adianta você ficar chorando as mágoas, não adianta você ficar se justificando, não adianta você ficar conversando, é você e Jesus, e com Jesus é prático, é objetivo. Jesus falou para ela, onde estão os seus acusadores? Ninguém tacou pedra em você? Jesus podia, gente. Jesus podia ter tacado todas, porque ele é aquele que não tem pecado. Ele não tem mancha, ele não tem mácula. Ele podia ter condenado aquela mulher e acabado com a raça dela naquele momento. Assim como foi comigo e com você, quando ele nos encontrou. Quando ele nos encontra todos os dias. Sabe, a gente precisa olhar mais para Jesus. A gente precisa ser como Jesus, sabe? Ser como Jesus, gente, é ter um olhar de graça, bondade e misericórdia. É esse olhar que Jesus olha para mim e para você todos os dias. Se não fosse a misericórdia dele, a gente já tinha sido consumido dessa terra. Mas todos os dias, ele nos olha com graça e bondade e misericórdia. Todos os dias ele olha para mim e fala para mim e para você, tipo, olha, hoje eu podia estar com umas pedras aqui, hein? Misericórdia e graça. E aí ele fala para aquela mulher, cadê os seus acusadores? Não ficou ninguém, menina? E ela fala, não, Jesus, ninguém me condenou. E aí Jesus diz algo maravilhoso para ela. E ele diz assim, nem eu também. Apesar de poder, Jesus podia ter falado isso para ela. Apesar de poder, apesar de ser o Filho de Deus e poder acabar com... Não, Jesus disse para ela, eu também não te condeno. Queridos, olha, isso é tão profundo, gente, isso precisa marcar a nossa vida. Porque é dessa forma que Jesus olha para mim e para você todos os dias. É dessa forma que Jesus olhou para nós quando ele nos achou na morte. Olha, onde estão os seus acusadores? A Bíblia vai dizer, olha, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, eu também não te condeno. Ela ficou, queridos, diante daquele que podia tacar todas as pedras. Vocês concordam comigo que a mulher podia ter fugido? Ela podia ter, dado o pé, está indo todo mundo largando as pedras, eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou vazar daqui, ninguém vai nem me ver mais. Mas aquela mulher ficou até todo mundo embora. Aquela mulher sabia quem era Jesus, gente. Aquela mulher sabia que ela estava diante da salvação da vida dela. Aquela mulher talvez procurou paz, tranquilidade, prazer durante toda a vida, preencher um lugar dentro dela que só caberia Jesus. Existe um vazio dentro de nós que só cabe Cristo.
Nada do que nós buscarmos nessa terra, prazeres, vontades, bens, nada disso preenche o lugar que é só de Jesus. Talvez aquela mulher já tivesse adulterado inúmeras outras vezes, buscando preencher um vazio, mas esse vazio só vai ser preenchido por Jesus. Quais os vazios ainda existem dentro de você? Quantos pecados nós ainda continuamos cometendo, porque nós estamos querendo preencher um lugar que somente Cristo pode preencher? Nem eu te condeno. Como eu disse, Jesus, ele não manda ninguém para o inferno. A gente já estava lá, gente. O pecado fez isso lá no Éden. Você já nasceu lá. Nós já nascemos com um pezinho lá. Jesus vem para nos tirar desse lugar. Jesus vem para nos tirar da morte. Nem eu te condeno. Romanos 8, capítulo 1. Abre aí para a gente. Romanos 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que da vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Queridos, nós somos livres em Jesus. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da morte. Como eu disse, o Rodrigo morreu, a carne dele morreu, mas ele está vivo em Cristo Jesus. Existe uma eternidade que nos aguarda, que é ir para o céu ou ir para o inferno. O que você escolhe? A Bíblia diz, olha, eu te dou 2 caminhos. Um caminho que é de vida e outro caminho que é de morte. Eu vou te dar um conselho, escolhe esse caminho que é de vida. Cristo é esse caminho que nos dá vida. Cristo é esse caminho que risca a cédula, que paga a dívida, sabe? Que nos resgata da morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Nós somos frágeis, fracos demais, pecadores, miseráveis. A lei não nos capacita para isso. E por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Queridos, nós estamos livres do pecado. A gente precisa entender isso. Em Cristo, nós estamos livres do pecado. É por isso que agora, quando aquela mulher se levanta, Jesus diz, olha, eu não te condeno, mas agora, minha filha, vai e não peques mais. Quando nós encontramos Jesus de verdade, nós precisamos entender que Ele nos livrou, Ele morreu na cruz, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu, Ele nos deu vida, para que nós possamos ir e não pecar mais. Se Jesus disse isso para aquela mulher, é porque sim, provavelmente ela poderia voltar a pecar. E nós não estamos distantes disso. Por isso Jesus diz, olha, vocês têm que vigiar e orar todos os dias. Porque todos os dias nós somos expostos às tentações, às vontades, aos desejos do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é terrivelmente corrupto. Todos os dias esse coração vai querer nos tirar desse lugar de graça. Verso 4. De modo que nós que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. É pelo Espírito. O profeta vai dizer que eu vou te dar um coração novo, um espírito novo, e esse espírito vai te ajudar a cumprir fielmente os mandamentos de Deus. É por meio do Espírito habitando em nós. Jesus é o Emanuel, Deus habitando no nosso meio. O Espírito Santo é Deus habitando em nós, para que dia a dia nós sejamos transformados à imagem de Jesus. Agora, se você quiser subir, pode subir. E a Primirim pode subir também.
Mas agora vá e não peques mais. Um encontro real e verdadeiro com Jesus, queridos, precisa mudar a nossa vida. Isso é conversão. Conversão não é passar para crente não, gente. Conversão não é ser evangélico. Conversão não é, sei lá, conversão é você mudar a rota. Conversão é você se encontrar com Jesus e a sua vida ser transformada por Ele. E aí você vai fazer parte do corpo. Aí você vai fazer parte dessa família. Aí você vai congregar com os irmãos. Mas só vir na igreja, isso não é conversão não, gente. Desculpa te dizer, mas não é. Se você acha que é, você está enganado. Conversão é encontrar Jesus, sabe? É ter esse olhar penetrando a minha alma e me fazendo entender que eu preciso dEle. Porque sem Ele, queridos, nós vamos permanecer na morte. Como eu tenho orado e pedido para Jesus, Jesus, eu não quero voltar para esse lugar que o Senhor me tirou. Isso é conversão. Amém? Como está a nossa vida, sabe? Quem nós somos? Nesse texto aqui, quem nós somos? Quem você é essa noite? Quem eu sou essa noite? Eu sou um fariseu que adoro falar que é crente, tem um linguajar excelente. Misericórdia, está amarrado, sangue de Jesus. Mas a minha vida não condiz com aquilo que eu prego. Eu sou um escriba que sei falar dessa lei, eu sei versículo de cor, sei todos os endereços dos versículos, mas eu não vivo nada deles. Queridos, não é sobre sermos perfeitos, mas é sobre todos os dias nós entendermos o tanto que nós precisamos desse Jesus atravessando a nossa vida e nos limpando, sabe? A gente tem que parar de olhar para o pecado do outro e a gente tem que olhar para dentro de nós. Já tem muita coisa aqui dentro de mim, gente, para ser mudada. Tem muita coisa aqui dentro de mim para ser rasgada e restaurada. É para dentro de nós que nós temos que olhar. Quando Jesus estava rabiscando aquela terra, Ele estava dando tempo para aquele povo olhar para dentro deles mesmos, sabe? É para dentro de nós que nós precisamos olhar, para que cada dia mais esse Jesus nos transforme, nos purifique, nos santifique. Paulo vai dizer que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Isso é santificação. Nós estamos sendo salvos, nós já fomos salvos, porque Jesus morreu na cruz por nós. Estamos sendo salvos porque estamos sendo santificados e seremos plenamente restaurados quando Jesus voltar para nos buscar. Mas até lá, queridos, todos os dias, esse olhar penetrante de Jesus precisa invadir a nossa alma e trazer luz aos quartos escuros do nosso coração e nos levar ao arrependimento. Ou talvez a gente é essa mulher essa noite, pega em adultério, que precisa se converter, que precisa entender, que precisa de Jesus, e que precisa se levantar nessa noite e ir e não pecar mais. Talvez a gente é os dois, talvez nós estamos nesse pacote todo. Jesus, olha, eu estou vivendo uma vida que não condiz, mas eu preciso, o Espírito Santo me ajuda. Ah, queridos, como nós precisamos aprender mais de Jesus. Como nós precisamos entender mais sobre o Evangelho, sabe? Sobre o Evangelho de Jesus, que é um bando de gente adúltero, precisando de um Jesus perdoador. Nós precisamos ser achados por Ele. Nós precisamos, como diz a canção, nós só temos os nossos pecados para entregar para Ele nessa noite. É só isso que nós temos. Mas Ele é bom, misericordioso, e Ele não nos condena, Ele nos dá uma nova vida. E se você quiser essa nova vida, Ele está aqui nessa noite para nos dar. Puxa, mas tem 500 anos que eu estou na igreja, queridos, até que Jesus volte todos os dias, nós precisamos sermos levados. Não é isso? Qual é a função do Espírito? É até feia essa palavra, função. Mas como o Espírito age em nós? Nos convencendo do pecado,
da justiça e do juízo. Todos os dias o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Até que Ele venha todos os dias, o Espírito Santo precisa nos levar ao arrependimento. E se nós tropeçarmos, mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo. Feche os seus olhos. Enquanto a Cíntia canta aqui, eu queria que você fizesse, sabe? Imagina que Jesus, pode fechar os seus olhos, gente, pode fechar. Mas imagina que Jesus estivesse aqui agora. Imagina que tivesse um monte de terra aqui agora. Imagina que Jesus está ali, ó, com o dedinho na areia. O que nós temos que entregar para Ele nessa noite? Quais as pedras, talvez, nós vamos precisar trazer aqui nesse altar nessa noite? Pode? Pode. E eu quero fazer diferente nessa noite, sabe? Aqueles homens, eles foram deixando as suas pedras. E eles voltaram para casa. Mas é tão lindo olhar para aquela mulher, sabe? Pode cantar, pode cantar. É tão lindo olhar para aquela mulher e perceber que talvez o coração daquela mulher estivesse desesperado, com medo do que Jesus pudesse fazer com ela. Mas aquela mulher ficou ali, gente. E eu queria nessa noite, sabe, fazer diferente. Que nós não sejamos como aqueles homens que voltaram para suas casas, mas que não tiveram as suas vidas, sabe, verdadeiramente atravessadas por Jesus. Eu queria te convidar nessa noite, se esse for o seu caso, que você trouxesse essas pedras aqui, ó, no altar. Quais os pecados você precisa trazer aqui nesse altar? Fique à vontade. Se você tem pecado para entregar aqui nessa noite, sai do seu lugar. E se isso te anima, eu já estou aqui, sabe? Com os muitos que eu preciso entregar para Ele.
possa atravessar a nossa alma nessa noite. Senhor, santifica a nossa vida, Jesus. Ah, Jesus, som do nosso coração, Espírito Santo. Gera arrependimento no nosso coração. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nos perdoa, Jesus, pelos pecados que nós cometemos. Jesus, nós precisamos de Ti. Ah, Jesus, o Senhor é aquele que poderia nos condenar, mas o Senhor veio para nos resgatar, Jesus. Nos resgatar da morte, nos resgatar do pecado. Ajuda-nos, Espírito Santo, a estarmos firmados na Tua presença. Jesus, nós não queremos voltar para esse lugar de morte, Jesus. Nós queremos a Tua vida em nós. Espírito Santo, santifica a nossa vida. Nos limpa, Jesus, nos purifica. Restaura o nosso coração, Espírito Santo. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, Senhor. Ah, Jesus, nós somos tão bons às vezes para acusar o outro, para apontar o pecado do outro. Mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar no Teu altar os pecados que ainda habitam o nosso coração, Espírito Santo. Nos transforma, Jesus. Nos limpa, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Senhor Jesus, a Sua palavra nos ensina que o Senhor se despiu da Sua glória e da Sua majestade. Que o Senhor desceu ao nosso nível. Que o Senhor se humilhou e se tornou um servo. Que o Senhor caminhou entre nós. Mas Jesus, que todas as vidas que cruzaram o caminho do Senhor, todas as vidas que foram encontradas por Ti, Jesus, foram completamente restauradas. Nós estamos, ó Deus, nesses dias com os nossos corações ansiosos, carentes, necessitados de encontros reais e verdadeiros com Você, Jesus. Nós não precisamos de mais reuniões, nós não precisamos de mais religião, nós não precisamos de mais coisas, nós precisamos de Você, Jesus. Nós somos exatamente como aquela mulher. Nós somos pegos em flagrante. Não há nada que esteja oculto aos Seus olhos, Jesus, a não ser a nossa miséria e o nosso pecado, e principalmente a nossa carência.
a nossa necessidade de Ti, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor hoje está revestido de glória, que o Senhor hoje está sentado num alto e sublime trono. Nós sabemos, Jesus, que o seu rosto brilha mais do que o sol, que os seus pés são como o do latão polido, que suas vestes reais enchem todo o templo e que sua voz estremece toda a terra. Mas nós continuamos precisando de você, Jesus. Nós clamamos, nós imploramos ao Senhor Jesus, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor entre nessa igreja, que o Senhor entre na nossa existência, que o Senhor nos encontre nos nossos dias. Sem o Senhor nós estamos perdidos, Jesus. Nós precisamos que o Senhor olhe nos nossos olhos, nós precisamos que o Senhor libere uma palavra sobre nós, nós precisamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nós precisamos que o Senhor nos capacite nesses dias a viver uma nova vida, livre na sua presença, Jesus. Então venha sobre nós, venha sobre essa igreja. Jesus, que não nos falte o Senhor, não nos prive da sua presença, Jesus. Não nos prive desses encontros, Jesus. Nos ajude. Eu clamo ao Senhor Jesus que cada irmão que está aqui na frente, cada irmão que saiu do seu lugar, que nesse momento, Jesus, eles sejam ministrados e tocados pessoalmente pelo Senhor. Que esse rio que alegra a cidade de Deus, que esse rio que flui do trono de Deus, que esse rio que rega a terra, que gera vida, ministre e encontre a vida de cada irmão aqui nessa noite, Jesus. Que haja vida, que haja restauração, renova as folhas, Jesus, renova as raízes. Jesus, que os teus filhos voltem a florescer na sua presença, que eles produzam fruto no tempo certo, ó Deus. E eu quero clamar também nessa noite, ó Deus, por libertação, por aqueles, ó Deus, que têm andado escravos do pecado, acorrentados pelo pecado, atormentados pelo pecado, que ainda, ó Deus, estão mortos, condenados. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor coloque essas vidas e esses corações em liberdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, só o Senhor pode nos libertar, só o Senhor pode nos resgatar, e nós sabemos que o Senhor é amoroso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, que o tempo que se chama hoje é um tempo de misericórdia. Então, Deus, que haja libertação, liberta os corações, Jesus. Remove, ó Deus, essa lente que ofusca os nossos olhos, que não faz, ó Deus, que a gente enxergue a nossa miséria. Então nos ajuda, Jesus, que o nosso coração seja constrangido pelo Teu Espírito. Jesus, nos perdoa, nos sara, Jesus, nos sara, porque só o Senhor pode dizer: os seus pecados estão perdoados, eu também não te condeno, vai e não peque mais. Só o Senhor pode dizer isso, Jesus. Então venha sobre nós, que essa igreja, que esse lugar, que as nossas vidas seja repleta da sua presença e de encontros contigo, Jesus, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor continue abençoando o seu coração e a sua vida, amém? Como eu disse aqui no começo, irmãos, vale a pena deixar a nossa casa e vir, não vale? O Senhor sempre nos surpreende com a sua presença. Deus sempre tem algo especial reservado para nós, amém? E Ele tem para você, para sua casa e para sua família. Continue crendo nisso, continue se movendo, continue vindo ao encontro de Jesus, amém? Pastor Toninho, nós vamos agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas.